O Brasil seria diretamente afetado pela crise que não acabou. Começou em 2008 e pode se aprofundar agora caso os Estados Unidos não consigam pagar as dívidas, ou seja, se derem um calote. Se os Estados Unidos derem calote, as agências de risco já avisaram. Vão rebaixar a nota de crédito do país, que hoje é AAA, ou seja, risco zero. Várias instituições, como os grandes fundos de pensão, têm como regra investir boa parte dos recursos em títulos sem riscos. Em caso de moratória americana, os fundos teriam que se desfazer dos papéis e comprar de outros países com melhor classificação. Dessa forma, os títulos dos Estados Unidos seriam desvalorizados. O economista José Márcio Camargo explica que com preços mais baixos, os juros subiriam e a economia americana mergulharia de volta à recessão. Segundo o economista, uma recessão nos Estados Unidos, que ainda é a maior economia do mundo, arrastaria o Brasil e o mundo para uma crise talvez ainda pior do que a de 2008. Todo mundo tem boa parte das reservas em títulos americanos, principalmente a China. O Brasil é o quinto maior credor da dívida americana e as reservas nacionais, um importante colchão em períodos de crise, perderiam valor. O diretor executivo da agência Fitch no Brasil, Rafael Guedes, disse que se o Congresso americano não elevar o teto do endividamento, o país irá do céu ao inferno. Ele falou no programa Espaço Aberto Miriam Leitão, que vai ao ar logo mais às 9h30 da noite, que você não pode perder. Com esses temas, iniciamos a conversa com o presidente da Interb Consultoria, Cláudio Fristac, que recebemos aqui no estúdio. Em São Paulo está o presidente da Câmara Americana de Comércio, Gabriel Rico. Comentarista Jorge Vidor, como de hábito, participa comigo da entrevista. Senhores, boa noite a todos. Queria começar aqui com o nosso Cláudio Fristac perguntando primeiro o seguinte: já que existe um componente político nessa decisão americana, a conversa está muito na mão dos republicanos, e existe uma data limite, mas você acredita que por esse pormenor, pelo fato da discussão política perpassar toda essa conversa, vai acontecer o pior? Os Estados Unidos vão deixar de pagar dívida ou a situação vai acabar se resolvendo? Olha, vai acabar se resolvendo. Agora, essa frase, a probabilidade disso é 99%, mas existe 1%, existe um residualzinho que talvez não aconteça. Por uma série de uma circunstância, uma sequência de erros, pode ser que haja uma catástrofe, mas eu não acredito. Não acredito, em primeiro lugar, porque ainda que haja essa oposição política hoje ferrenha dos republicanos, que estão meio sequestrados pela extrema-direita, ao presidente Obama, o próprio líder dos republicanos no Senado está hoje apontando para uma alternativa que basicamente diz o seguinte: olha, nós vamos fazer então uma solução provisória, que é só até 2012, imediatamente você vai ter 600 bilhões de dólares de aumento, isso daí desanuvia o mercado. Só que está dizendo isso também em função de quem? Em função da pressão externa enorme. Pressão dos chineses, nós vimos aí, a pressão das agências de ratings, as agências de avaliação de risco. Não apenas uma pressão explícita como a da Moody's, mas a SP, que é das agências, é a mais importante, está informalmente comunicando-se com o Congresso, dizendo que se o impasse perdurar mais alguns dias, eles vão sinalizar o rebaixamento da dívida. Enfim. Quanto ao nosso Gabriel Rico na conversa, Gabriel, você está vendo que Itália com problema, Espanha com problema, tudo relacionado à dívida, uma dívida alta, herdada do passado, que eles não conseguiram praticamente desmontar depois da entrada do euro. Mas no caso dos Estados Unidos, a gente nunca podia imaginar que sempre foi o refúgio, todo mundo corre para lá em épocas difíceis. E chineses têm suas reservas em títulos americanos, taiwaneses têm suas reservas, coreanos, japoneses, brasileiros. O que está acontecendo? Ninguém está entendendo nada. O que você acha? Eu acho que a convergência de investimento nos títulos do Tesouro Americano por parte de praticamente todos os países do mundo, que sempre viram nos Estados Unidos um grande porto seguro, hoje é um grande problema, mas também é o ponto da grande solução. O mundo todo não quer que essa crise vá adiante. O mundo quer que haja uma solução dessa crise. E eu creio que o Partido Republicano não queira aparecer para o mundo como o grande algoz
da economia mundial e que seria um detonador de uma verdadeira bomba atômica na economia mundial. Eu acho que a gravidade dos problemas faz com que se aproxime de uma solução. Ela pode não ser ideal, ela pode ser uma solução, como o Cláudio falou, de médio prazo por enquanto, mas urge que exista um entendimento. Eu acho que a pressão de todas as formas, ela vai levar esse entendimento. Afinal de contas, só a China tem mais de $1 trilhão de posse de títulos do Tesouro americano. Então, ela é a maior preocupada caso os Estados Unidos passem a não honrar os seus compromissos e esses títulos passem a ter uma desvalorização absurda. Então, não é Brasil, não é só China, é o mundo todo. Então, da convergência para esse porto seguro, eu vejo que hoje nós podemos partir para uma solução, uma saída da crise. Agora, Cláudio, muitos anos, quando eu comecei a lidar escrever sobre economia, tinha aprendido que a dívida pública é um instrumento fabuloso, uma bela ideia, porque você faz com que uma parte dos investimentos públicos possa ser financiado por várias gerações. Várias gerações vão usufruir de um investimento público, às vezes em infraestrutura. Então você pega uma parte desse custo e dilui por várias gerações. É um instrumento para você usar ali moderadamente, ou então em situações de guerra, Segunda Guerra Mundial e tal. E aí o mundo, acho que se viciou nessa coisa da dívida, e até um ponto, 100% do PIB de dívida, o próprio Estados Unidos detonando dívida. Isso aí, será que vai ser corrigido nessa crise mundial ou a gente esquece rapidamente? Olha, tem sempre o perigo de esquecer. Na realidade, o problema da dívida é que as pessoas consumiram essa dívida. Ou seja, são gastos correntes. Comeram essa dívida, né? Ou então gastaram em guerras. Se você olha a dívida americana, que acho que é interessante, o gráfico da dívida americana, a dívida americana explode, na realidade, na época do George W. Bush. Vamos ver isso. Desculpa te interromper, Cláudio. A gente tem exatamente um gráfico para ilustrar isso e você pode continuar o seu comentário, por favor. Vamos ver aqui no nosso telão essa projeção da dívida pública, do crescimento. Veja só, ela vem lá de 1940, praticamente zerada, aí agora sim mais perceptível. A partir da década de 70, ela começa a crescer e, fundamentalmente, depois dos anos Clinton, ela aí dispara. E você vai ver ali, Cláudio, que na época do Clinton ela se estabiliza e eles já chegam até a discutir o que iam fazer se a dívida acabasse. Havia uma discussão da contração da dívida e a ausência de instrumentos que se poderiam servir de referência ao mercado. Essa época Clinton são esses patamares que a gente percebe agora na tela cheia do seu monitor, agora sim. A partir daqui de 91 percebe-se esses níveis horizontais, são parecidos com degraus, é essa alusão que o Jorge Vidor e o Cláudio Freystack estão fazendo. Cláudio, por favor. Não, assim, você tem uma exponencial, que basicamente é o seguinte, começando com o George W. Bush, e essa exponencial que acaba levando a crise também, é algo insustentável. Quer dizer, hoje, se o Congresso tem esse impasse enorme, mas não é um impasse à toa, é porque os pessoal estão debruçando sobre os números e veem o seguinte, até quando que isso vai e por quanto tempo? Hoje a economia americana, que sempre teve um nível de endividamento moderado, gerou esse exponencial. Mas eu acho que, voltando a um comentário seu, Vidor, que eu acho um comentário muito relevante, assim, em que foi gastada essa dívida? Não foi infraestrutura. Pelo contrário, a infraestrutura dos Estados Unidos está deficiente, está, enfim, depreciada, digamos assim. Não foi nem tão pouco investimento no sistema de seguridade social. Na verdade, uma boa parte foram guerras. A explosão da dívida coincide com a guerra do Iraque, com a guerra do Afeganistão e, mais recentemente, com a crise. Né? Nem a guerra do Vietnã explodiu ali. Vamos lá para São Paulo, para eu perguntar ao Gabriel, não sei se você teve o retorno de visual que nós exibimos, espero que sim, Gabriel. Perfeitamente, Guto, perfeitamente. Que bom, mas parece então que, fazendo uma alusão à sua primeira intervenção, a conta já está no colo dos republicanos. Gostariam de passar como os culpados, mas já está no colo deles a cobrança por isso tudo, não? Sim, está no colo deles, mas também vamos lembrar outra coisa,
que essa explosão da dívida aconteceu também, como foi colocado, no período republicano, quando o mundo viveu de 2003 a 2007, 5 anos decantados, como 5 anos de uma bonança que o mundo nunca teve na área econômica. Foi nesse período que a gastança se instalou nos Estados Unidos e no mundo todo. E foi uma gastança que não foi voltada para infraestrutura, mas foi foi consumido esse dinheiro. E hoje nós estamos vendo que ele fugiu do controle, não só nos Estados Unidos, também fugiu na Europa, e nós estamos vendo vários países aí com endividamento, como foi colocado, acima de 100% do PIB. Quer dizer, uma coisa completamente fora de propósito. Então, esse quadro, esse choque que estamos vendo aí com essa curva exponencial, vai levar o mundo a uma reflexão, a uma mudança de comportamento, que isso é inevitável. E sobra uma lição também para o nosso lado aqui, para o Brasil.